Bom dia, queridos ouvintes, queridos amigos da Fraternidade Pax Universal. Estamos iniciando este nosso programa Harmonizando a Vida, que é para mim um momento de muita alegria, muito carinho, poder estar com vocês, chegar até o seu coração e poder compartilhar algumas experiências, alguns momentos de luz. Sem dúvida alguma, estar aqui na Pax ao vivo é estar na sintonia dos grandes mestres, a qual nós reverenciamos hoje, Mestre Saint Germain, que nos facultou, nos possibilitou essa grande oportunidade de interagir, de conversar, e a todos os mestres dos 7 raios, aos grandes Elohims, aos anjos, arcanjos, e todas as hierarquias da luz, hierarquias do amor, hierarquias angelicais, que eu tenho certeza que também fazem parte da sua vida. E ao longo dos nossos programas, eu sou terapeuta homeopata, também terapeuta floral, trabalho dentro da odontologia holística, que é uma odontologia diferenciada, que aborda o ser humano como um todo. Nós temos falado sobre temas relacionados à vida, à saúde e também à espiritualidade. E semana passada nós conversamos com vocês sobre a espiritualidade nos relacionamentos e eu pedi licença para ler alguns trechos do livro de Yogananda. E hoje eu também quero compartilhar com vocês um trecho muito importante que fala sobre o amor. Indubitavelmente, todos nós que estamos aqui na Terra passamos por algumas experiências, sejam traumáticas, sejam de perdas, sejam na dor ou em algum tipo de sofrimento relacionado ao amor. Relacionado seja ao amor afetivo, seja ao amor familiar. E nós costumamos perceber o quanto temos dificuldades em lidar com perdas. Se for uma perda por luto, uma perda onde Deus nos convida a ter que deixar um parente próximo, uma pessoa querida ir, é natural que sintamos uma espécie de vazio, de falta, porque todos nós temos algum tipo de apego a determinadas pessoas ou a determinadas condições, e deixar ir nem sempre é um processo tão fácil. Muitas vezes ele se torna trabalhoso. Nós percebemos que algumas pessoas passam por uma dor inenarrável e esse sofrimento espiritual também ele prevalece por alguns anos a fio. Também a perda por divórcio, por separação, por frustrações afetivas, nós percebemos que provocam ainda em nós seres humanos muitas dores. E é essa dor que muitas vezes precisamos trabalhar, assimilar, compreender e elevar a um patamar superior para que no nosso campo de energia não fiquem impregnados os ressentimentos, a sensação de traição, de rejeição, os famosos ferimentos emocionais, as famosas machucaduras na alma, que formam determinados buracos, espaços, e é nesses espaços que muitas vezes entram patologias, como vírus, bactérias. Então, as pessoas que estão ainda muito vulneráveis à dor emocional, às perdas, às traições ou ao próprio sentimento de baixa autoestima, ela fica muito refém desses ataques, né, dessas invasões por bactérias, vírus, mas também por invasões espirituais, onde muitas vezes estar num equilíbrio perfeito, estar em comunhão com Deus, estar em um estado maior de harmonia se torna muito desafiador. Então eu peço licença hoje para ler um trecho deste livro de Yogananda, chamado A Espiritualidade nos Relacionamentos. É um livro que tem aqui na Pax. Yogananda, como mestre da yoga, amanhã nós vamos comemorar o Dia Mundial do Yoga, e é também o dia do meu aniversário, estou muito feliz por isso, porque é uma data para mim muito importante comemorar a yoga. E ele trouxe a Kriya Yoga para o Brasil. E dentro da Kriya Yoga, que é a yoga da meditação, a ciência sagrada da yoga, nós temos aprendido cada vez mais a adentrar um nível de conexão com Deus e desenvolver a nossa espiritualidade, independente das crenças, independente das afinidades religiosas
que cada pessoa professe. E ele diz assim: o que é o amor verdadeiro? Pondere sempre sobre esta verdade profunda. Você não pertence a ninguém e ninguém pertence a você. Está neste mundo por pouco tempo. E o verdadeiro motivo de você estar neste mundo é bem diferente daquele que possa imaginar. Eu tenho percebido ao longo da minha vida pessoal e também da minha vida como terapeuta que muitas pessoas sofrem muito por amor. Eu mesma passei por essas experiências e quem é que nunca passou? Nós chamamos na homeopatia de transtorno afetivo ou transtorno por perda afetiva, e nós realmente medicamos um paciente assim, porque a pessoa que passa por uma frustração, uma decepção, ou é traída, ou é abandonada, ela passa a não produzir determinadas endorfinas, ou essas endorfinas são produzidas de uma maneira insuficiente no cérebro, e aí justifica os estados de depressão, de angústia, de falta de fé, de autoestima e de confiança em si mesmo. Mas a bondade de Deus, ela nos coloca essa verdade através dessa frase de Yogananda. Nós não pertencemos a ninguém. Se nós podemos dizer que pertencemos a alguém, é a Deus, porque Ele nos criou e Ele nos possibilita essa experiência humana e espiritual aqui na Terra. Então, quando nós criamos um laço de possessividade, de controle ou de apego, um apego demasiado, quando nós criamos vínculos energéticos em relação ao outro, até de idolatria, né? Colocando o outro no altar da nossa adoração, nós nos sentimos frágeis, porque não é para isso que serve os relacionamentos. O relacionamento ele serve para você ter troca, para você ter um aprendizado de quem você é. Então, se você passou ou passa por muitas decepções, acredite, tem um ensinamento importantíssimo por trás disso. É para você aprender a gostar mais de si mesmo, a se honrar, a se valorizar, a não criar dependências, a, de repente, não negligenciar os seus próprios dons, os seus próprios talentos, porque muitas pessoas enterram seus dons, seus talentos, as suas capacidades para tentarem conviver melhor com os outros. Mas como tentar conviver melhor se você, na verdade, está aí sufocando ou apagando a sua luz? É porque muitas vezes o outro não permite que a luz alheia resplandeça. Isso não é amor, isso é controle. Existem muitos relacionamentos mascarados em forma de poder, de controle ou de manipulação, que as pessoas realmente acreditam que haja amor nisso tudo. Mas o amor quer que a luz do outro se acenda, ele quer que o outro tenha uma vida feliz e próspera, mesmo sem ter naturalmente um vínculo muito grande de afetividade. O amor é um agente libertador. E quando você percebe que não pertence a nada nem ninguém, a não ser a Deus e a si mesmo, você passa realmente a estabelecer relacionamentos mais harmônicos, mais construtivos e naturalmente mais felizes. Yogananda também continua assim: sua família o reivindica como coisa própria. Mas se você morrer e renascer na casa vizinha, ela o amará? Ela ao menos o reconhecerá? Seus amigos o reivindicam como coisa própria. Mas se por algum motivo, mesmo trivial, você deixar de agradar a eles, quantos lhe permanecerão fiéis? Poucos. Então o amor, ele expande além dos limites da família, dos amigos, além de alguns limites até físicos. Então precisamos entender que o amor verdadeiro é aquele propagado por Jesus. Ele na cruz, naquele momento de sofrimento, percebendo o sofrimento da sua mãe Maria, ele olha para ela e diz: mulher, aí está seu filho. Convidando Maria a incluir no seu amor de mãe João, que era o discípulo talvez mais próximo, mais dileto do Cristo. Não importa, quando você ama alguém, você, independentemente da raça, da cor, do credo, do time de futebol, das ideologias particulares que muitas vezes nós nos apegamos, você liberta isso para simplesmente gostar e entender o outro.
Entender o outro significa entender também a limitação daquela pessoa. Muitas pessoas ficam muito mais tristes pelo amor que elas não se dão do que o amor que lhes é negado. Então, quando alguém está negando te dar aquilo que você quer, é o momento que você deve refletir: será que eu me dou isso? E quando você se apaixona ou sente um amor imenso por alguém, você deve também refletir que aquele amor que você está sentindo, ele vem de você. Não é o outro que te traz uma coisa nova. Não está no outro poder de trazer uma emoção, um sentimento tão forte, tão saudável. Ele foi criado por você. E é para você que muitas vezes você deve emanar este amor para entender que num determinado momento estabelecer uma relação de troca mútua é fundamental. Mas quando você acha que esse amor ele vem do outro, você se põe refém na mão do outro. E não aceita muitas vezes quando o outro se vá, quando o outro quer partir, quando o outro não tem os mesmos interesses ou os mesmos desejos que você. Olha, cada pessoa está na nossa vida cumprindo uma função, uma utilidade, e eu costumo dizer segundo um determinado prazo de validade. É que nós normalmente aprendemos que a validade ela tem que ser para sempre, para a vida eterna. E certa vez eu fui convidada a fazer uma palestra sobre relacionamento afetivo e por haver me separado, eu não me sentia na altura de fazer aquela palestra. E naquele momento, onde eu queria realmente recusar a proposta, eu percebi a presença de um amigo espiritual dizendo a mim: Márcia, você sempre cumpriu o prazo de validade dos relacionamentos, então você pode falar sobre isso. Então o que é cumprir? É terminar ou deixar ir quando ainda existe respeito, valorização, quando ainda existe um nível de bem-querer. Porque quando você respeita esse prazo de validade, o outro, no futuro, se tornará até uma pessoa querida, um amigo, alguém que você tenha bons votos, votos de felicidade, de saúde. Agora, quando você não respeita esse prazo de validade, quer por apego ou por posse, ou até por obsessão manter essa pessoa ao seu lado, ou querer que ela te mantém ao lado dela, você acaba entrando num processo, muitas vezes onde falta o respeito, onde falta a harmonia, onde falta a troca mútua e o respeito fundamental no relacionamento. Então, procure perceber aí se você realmente respeita o prazo de validade das coisas. Quando você olha lá um determinado alimento, antes de ingeri-lo, um medicamento, você sempre dá uma olhadinha no prazo de validade para perceber o quanto ele vai ser saudável, o quanto ele vai ter um efeito benéfico ao seu corpo e à sua vida. Então, adentrarmos relacionamentos sempre num sentido de respeitar o ritmo das coisas e até onde as coisas podem nos fazer bem, é um acordo fundamental que precisamos ter para com a vida e principalmente para tornar sagrado todos os relacionamentos. Agora, aquela situação de empurrar com a barriga, de fingir que não está percebendo nada, normalmente eclode, termina numa hecatombe muito grande, onde várias partes ou todas as partes sofrem muita dor e muito prejuízo. Yogananda continua assim: as pessoas dizem que amam outras pessoas, mas na verdade elas amam a si mesmas, pois só amam alguém na medida em que o amor ou que à medida em que alguém lhe apraz. Então é muito comum isso, né? Quando o outro deixa de ser servil, ou de estar disponível, ou de pensar como aquela pessoa quer ou almeja, parece que o relacionamento ele vai morrendo ou morre, seja aos poucos ou seja repentinamente. Porque o amor humano ainda sofre limitações. E quando você compreende essas limitações, não desrespeitando o outro ou não se sentindo enganado, quando você entende que é somente o amor divino que vai realmente trazer aquela completude, aquele estado significativo para a tua alma, é aí que você realmente se liberta e consegue viver a autoestima e consegue acreditar que Deus vai colocar na sua vida as melhores pessoas, as pessoas em quem você pode confiar e aproveitar a vida para estar com elas. Yogananda prossegue:
O verdadeiro amor encontra felicidade, não raro ao custo de grande sacrifício pessoal, na felicidade da criatura amada. Quantas pessoas amam desta maneira? Muito poucas. E dessas poucas, quantas são correspondidas? O número é ainda menor. Então, quando você ama alguém, isso inclui uma dose de tolerância, de renúncia ou de sacrifício pessoal. E quando você fala ou pensa nesse sentido, quantas pessoas realmente você conhece que são capazes dessa renúncia natural, desse sacrifício, mas sem perder a autoestima e sem deixar de gostar do outro? São muito poucas. Então, em todos os níveis de relacionamentos, a gente percebe ainda um certo egocentrismo. Mas um certo egocentrismo, ele é natural da condição de humanidade dos seres. Seres perfeitos, seres prontos, são os anjos, os arcanjos, os mestres ascensionados, que já alçaram um voo espiritual e conseguem observar tudo e lidar com tudo de uma maneira muito mais evoluída e sublimada. Se você está aqui na Terra, na presente encarnação, você está rumando a sua evolução espiritual gradualmente. E rumar é não estacionar, é não se contentar simplesmente em estar como se está. É saber que existe uma caminhada e quando você se predispõe a caminhar com Deus e ampliando a sua consciência, essa caminhada ela se torna realmente uma caminhada evolutiva. Eu vi muitas pessoas tendo até uma busca espiritual, mas não tendo um encontro espiritual. São pessoas muitas vezes devotas, mas elas não conseguem sentir a presença de Deus em si, incitando a um bom comportamento, incitando a uma sublimação de atitudes, incitando a um amor pessoal e um amor ao próximo de uma forma respeitosa e natural. Então, acima de sermos buscadores, precisamos ser encontradores de Deus. E você somente encontra Deus no altar do seu coração. Acima de agradar as pessoas ou querer manipular a opinião que elas possam ter sobre você, sempre usando a máscara da suavidade ou da disponibilidade, você precisa encontrar essa autoaprovação em si mesmo e se aceitar e respeitar e honrar as virtudes que você carrega aí. Porque é somente agindo assim que a natureza vai lhe propiciar essa mesma correspondência amorosa, mas uma correspondência amorosa verdadeira, autêntica, franca. Porque quando você constrói um bem-querer com base numa falsa imagem, ou numa imagem forçada, uma imagem muito sacrificial de si mesmo, onde você se nega o autorrespeito, essa imagem ela não é forte o suficiente para prolongar-se por anos ou por séculos a fio, ou por décadas. E assim foi Jesus. Ele expandiu o seu amor num nível de autoaceitação e de aceitação dos outros como eles podiam ser, mas Jesus não era persuadido por nada, por ninguém. Quando a sua mãe pediu, naquele primeiro milagre, que ele, naquele instante, manifestasse o seu poder e transformasse a água em vinho, ele disse àquela mãe com todo amor e com toda reverência: agora não é a minha hora. Ou seja, Jesus ele estava num nível de percepção e de comunhão com Deus tão grande que ele sabia a hora certa de todas as coisas. A hora de fazer, a hora de esperar, a hora de construir, a hora de curar e a hora de levar a atenção das pessoas para a percepção das belas coisas da vida. Jesus também, num determinado momento, quando ele era perseguido e sendo muito julgado pelos fariseus, que ele considerava hipócritas, ele não dava aos fariseus aquilo que eles queriam. E muitas vezes Jesus, através da sua inteligência, ele realmente, através da sua lucidez, ele chocava os fariseus com as suas colocações. Então ele não era uma pessoa conivente com os erros do outro ou com alguns julgamentos
julgamentos, muitas vezes com falsa moralidade que os outros e próximos a ele estavam tecendo e fazendo. E também quando ele foi tentado lá em cima, no monte, por Satanás, onde ele foi inquirido para que provasse que era um filho de Deus, se jogando dali, ele também não atendeu o pedido daquele que era ainda um espírito inferior. E ele falou: olha, afasta-te daqui, a minha proteção não é para isso. Então, quantas vezes ainda não somos corruptos, tentando mostrar para os outros que somos melhores, ou que estamos disponíveis, ou que somos bonzinhos? A verdadeira bondade, ela age com sabedoria. A verdadeira bondade, ela não precisa provar nada para ninguém. A verdadeira bondade, ela é livre, porque todos nós estamos aqui na Terra, na presente encarnação, entrando na era da liberdade, a era tão proposta pelos espíritos de luz, a era regida também por Jesus Cristo, por Saint Germain, que é uma era da transcendência, onde você hoje é capaz de transcender os seus limites e alçar realmente um voo libertador. E para você alçar um voo libertador, libertar-se de relacionamentos doentios, escravizantes, destrutivos, porque a destrutividade, na verdade, ela é um reflexo daquilo que nós estamos fazendo conosco. Quando nós estamos num meio corrupto ou perverso, ou que nos sacrifica, ou que não nos respeita, é muito natural que nós refletamos essa destrutividade numa escolha de relacionamento. Então, quando surge uma hecatombe, uma decepção, precisamos analisar se todo o meio que nós estamos respaldados não é um meio que nós devemos sair para manter a nossa saúde, a nossa integridade e a nossa comunhão com Deus. Então ele diz assim, Yogananda, neste livro: só o amor por Deus é recompensado plenamente, e até mais que isso. Deus nos compreende quando os outros nos interpretam mal. Deus nos ama quando os outros estão contra nós. Deus se lembra de nós quando os outros nos esquecem. Somos de Deus e só de Deus por toda a eternidade. Então isso nos faz lembrar aquele momento na cruz, onde Jesus, sendo traído, julgado, ele sabia que ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Tanto que olha para o céu e pede ao Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então ele não estava, durante o percurso dele aqui na Terra, buscando a aprovação incondicional, porque ele conhecia o limite das pessoas. Ele estava apenas buscando fazer a vontade de Deus acima de tudo. Então a minha pergunta: será que você está aqui na Terra hoje fazendo a vontade de Deus? Será que você consegue, através da sua ação, valorizar-se? Ou será que muitas vezes as suas ações são mais para agradar os outros do que realmente a si mesmo? Porque há um Deus em si mesmo. Louise Hay e David Kessler, no seu livro Você Pode Curar o Seu Coração, Louise Hay é uma grande escritora, o qual reverenciamos porque ela é uma das pioneiras dentro da metafísica e dentro do trabalho onde a mente sã faz um corpo são, e as afirmações positivas elas podem mudar todo o rumo da sua história. Ela costuma dizer a seguinte frase, e eu peço que nesse momento você interiorize esta frase aí dentro do seu coração: o amor dirige todos os meus relacionamentos. Todos os meus relacionamentos evoluem para o meu maior benefício. Tudo corre bem em meus relacionamentos. A pessoa com quem vivo tem dádivas a me oferecer. E se você é solteiro ou solteira também em busca de um relacionamento, ela prossegue: fale para si mesmo: alguém que me ama está a caminho. A pessoa certa para mim vai me reconhecer. Não tenho que convencer ninguém a me amar. A pessoa certa vai me amar. Então, por mais que você tenha passado por experiências dolorosas, sofríveis
E é muito comum, quando nós passamos por essas experiências, nós decretarmos: eu não quero mais saber de amar ninguém, eu não quero mais saber disso, isso não é para mim. Então, todas essas afirmações mal colocadas ou mal pensadas, elas formam um quantum de energia, e esse quantum de energia, ele tende a bloquear a sua vida, ele tende a interromper um fluxo saudável, atraindo as pessoas certas e permitindo que você se relacione da maneira correta. Deus tem sempre algo significativo a te oferecer, mas você precisa estar com a sua mente aberta, com seu coração também aberto e sensível para poder aceitar e captar e perceber quando estas coisas chegam. Porque quando nós estamos bloqueados ou nos sentindo feridos ou nos sentindo rejeitados ou abandonados, nós proferimos palavras que não deveriam ser proferidas, né? Se nós estivéssemos na consciência e na luz, e acabamos impedindo Deus de nos ajudar. Todos nós aqui estamos na Terra para realmente facilitarmos a ação de Deus em nossas vidas. E facilitar a ação de Deus é criar em torno de si um estado de harmonia. Então, mesmo que você saiba ou sinta ou já tenha percebido que aquela pessoa com quem você convive, seja um familiar ou no trabalho, tem inveja de você, envie luz para essa pessoa. Para a luz, as trevas nunca são um problema. Então, veja sob o aspecto da luz. É que nós, normalmente, a nossa cultura, ela valoriza a maldade. Então, quando você percebe uma situação adversa, de inveja, ou de ciúme, ou de uma hostilidade, você acaba dando foco, dando força para a maldade. Quando você dá força para a maldade, ela se torna muito forte na sua vida. Nós não estamos falando aqui que a maldade não exista, não é nada disso, mas o quanto a sua visão das coisas pode estar ou fortalecendo ou enfraquecendo. E a nossa proposta no nosso programa hoje é que você enfraqueça esse poder que a maldade pode ter na sua vida. E enfraquecer significa, claro, que às vezes estar distante, ter cautela, se preservar, mas muitas vezes enviar luz para que essa pessoa também alcance o seu caminho de libertação espiritual. Porque todas as pessoas que vibram nessa faixa, elas vibram porque não são felizes. Antes de fazer o mal para outro, esse mal passa por elas, então elas mesmas estão contaminadas. E quando você é sensível, você percebe o nível de contaminação das pessoas, e é muito natural que você queira se isolar, se afastar, né, para não se prejudicar. Mas Deus nos trouxe Jesus aqui na Terra como grande avatar do amor. E Jesus não se furtava a estar com as pessoas doentes, oprimidas, necessitadas, as pessoas que muitas vezes estavam até dentro de uma alta negatividade. Ele, através da sua energia do não julgamento, do seu amor incondicional, ele elevou-as a um patamar superior e transformou a vida dessas pessoas. Você deve estar aí pensando: Márcia, mas eu ainda estou muito distante dessa santidade. Eu também estou muito longe dessa santidade, e eu, como você, também tenho as minhas cismas e muitas vezes as minhas vontades de isolamento. Mas o isolamento nem sempre é um caminho, o isolamento sempre não é um caminho de transcendência espiritual. Então, isolar-se em alguns momentos para buscar energia, para se fortalecer espiritualmente, para lidar com a vida mundana, ou a vida que nós estamos lidando aqui na Terra, é fundamental. Mas compartilhar, estarmos inclusos, entendermos o outro nas limitações dele, libertarmos o outro para ele ser aquilo que ele pode ser, é fundamental. Então, o convite de hoje é que o amor não seja uma escravidão, você não seja refém dos seus sentimentos por ninguém, mas, acima de tudo, você descubra a sua força de agir, o seu poder de ação, porque quando nós descobrimos o nosso poder de ação, nós estamos reconhecendo o poder da divindade em nós. E quando Yogananda fala o que é o amor verdadeiro, ele nos convida a libertarmos-nos desses grilhões, dessas âncoras, que estão muitas vezes nos impedindo de expandir o nosso amor e de desenvolvermos um amor puro. Ele fala assim, olha isso: o amor não deve nunca
ser circunscrito pela pequenez. Adentrando as portas da amizade, do afeto conjugal, do amor paterno, do amor aos semelhantes e a todos os seres vivos, podemos chegar a Deus neste reino de amor divino. O amor puro não é fruto de palavras. Precisamos cultivá-lo pacientemente no solo do sentimento, cada vez mais amplo e cada vez maior da simpatia e amizade por todas as criaturas que existem. A pessoa que nunca amou alguém em particular não amará a humanidade inteira. Quem nunca gostou até mesmo dos animais não gostará de Deus. O amor divino só brota no solo onde brotou o amor humano. Então, o amor verdadeiro, ele não é circunscrito pela pequenez. Eu vi muitas pessoas, eu só amo meu filho, eu só amo meu marido, porque eu me feri, porque eu me machuquei, não amo mais a ninguém. O amor, ele não é inclusivo, ele não pode ser exclusivo, a uma determinada pessoa, a um determinado sexo, a uma determinada cultura. O amor humano, ele deve ser inclusivo, ele deve incluir outras pessoas, não somente parentes, não somente aqueles que pensam como nós. E quando nós agimos assim, nós estamos verdadeiramente exemplificamos o amor que Jesus também exemplificou aqui na Terra e nos convidou a refletir, a pensar e também a praticar. O grau de espiritualidade do ser humano é medido através da grandeza do seu amor. Você pode ser uma pessoa religiosa, mas não ser uma pessoa espiritual, porque a sua capacidade de amar não está saindo das quatro paredes ou do teu seio familiar. Então, a espiritualidade é quando você é justa, não somente com as pessoas da sua família, mas com as pessoas de fora. Quando você não tem dois pesos, duas medidas, porque o amor que você tem para consigo e para com a sua família é igual ao amor que você tem com os outros. Então, você não se sente privilegiado, você não se sente apenas circunscrito àqueles que nasceram próximos a você ou pertencem à mesma religião ou à mesma língua. O amor verdadeiro, a espiritualidade verdadeira, ela está muito acima de tudo isso e nós estamos aqui na Terra para realmente praticarmos esse amor. O amor verdadeiro, ele não usa a caridade para aparecer. Ele não usa o aparente afeto para parecer ser bom para os outros. Ele não usa a dedicação para que os outros julguem aquela pessoa superior ou especial ou melhor que as demais. No amor verdadeiro, tudo é muito natural. Lady Nada, que é uma grande mestra aqui da nossa querida Fraternidade Branca, em muitas mensagens ela dizia, eu não sou nada. Ela não foi um ser de luz que teve uma projeção no meio intelectual ou no meio artístico, mas ela foi aquela que sabia cuidar, amar as pessoas que aparentemente eram pequenas pela sociedade, mas ela tratava com o mesmo amor, com o mesmo carinho que ela poderia dedicar a uma pessoa dita grande aí pela humanidade. Então, os espíritos de luz não são necessariamente aqueles que têm projeções sociais, políticas e religiosas. Os seres de luz estão aí, caminhando na Terra, muitas vezes no anonimato, muitas vezes sem as reverências do mundo. São aqueles que realmente aceitaram e cumprem a vontade de Deus. Mas esses seres precisam também se amar. Esses seres precisam se respeitar. Eles precisam reconhecer a sua luz e a sua divindade para não permitirem serem subestimados ou escravos daqueles que realmente têm uma liderança muito maior. Então eu quero, nesses últimos minutos, falando de amor, fazer com você uma meditação amorosa. Então eu peço que você, onde quer que se encontre, que você relaxe o seu corpo, solte todos os pesos, todas as sobrecargas, inale paz e exale amor. Amor é a essência do que você é. Então, inale esta paz de Deus, esta paz que dissolve toda desarmonia, todo conflito, toda separação.
E ao exalar, solte o seu corpo para que ele entenda que há uma energia amorosa movimentando-se. E essa energia amorosa, ela é capaz de impregnar cada átomo, cada célula do corpo numa grandeza, elevá-la a uma vibração superior. Neste momento, você roga ao coração de Deus, ao coração de Jesus, ao coração das mestras e dos mestres do amor, para que você seja um canal deste amor incondicional e universal, mas que o amor incondicional possa fluir em você, através de você, em todas as suas ações para consigo mesmo. Você visualiza uma coroa de flores na cor rosa, sendo depositado no alto, no topo de sua cabeça. É um anjo que traz essa coroa. Ela tem componentes de ternura, de meiguice, de suavidade. Esta coroa de flores rosa, ela é projetada agora sobre a sua fronte e você se sente neste momento coroado por luz. Esta coroa, ela significa honra, dignidade, autorrespeito, autoconsideração. Então, os seus pensamentos a partir de agora, eles têm esse teor de vibração. Você pensa coisas boas e essas coisas boas retornam a você através de possibilidades, de oportunidades. Esta luz projetada por estas rosas, ela agora purifica os seus olhos. Então você vê a luz de Deus nos outros. Você vê a luz divina em tudo que o seu olho tocar. Então as pessoas, mesmo dentro das limitações ou das impurezas, elas são filhas de Deus e você enxerga esta luz, este brilho. E enxergando, você sabe lidar com essas trevas superficiais da ignorância ou do egoísmo ou da pseudo-maldade, que elas possam ainda vibrar. O seu olhar é um olhar amoroso. O seu olhar é um olhar divino, compadecido, um olhar de perdão. E estas rosas na cor rosa, elas são projetadas agora na sua garganta. Então as suas palavras são dotadas de amor, de magnetismo, de força espiritual. Você não passa mais o dia inteiro tagarelando, mas você fala aquilo que é preciso, necessário, útil e que possa chegar ao coração do outro como um alívio, como um consolo ou como uma libertação. Esta luz rosa agora, descendo pela sua garganta, ela é projetada no seu coração. E o seu coração se torna um fulcro de amor divino. Nesta cor rosa, você liberta todas as suas cobranças, todos os seus julgamentos, todas as suas críticas, todo o seu perfeccionismo é libertado agora. E você, de posse dessa energia incondicional, se ama como você é, se aceita livremente e aceita os outros como eles podem ser. Você contempla no fundo do seu coração e no altar, neste altar sagrado, a presença de Deus, de Jesus, de Lady Nada, de Mestra Rovena e de todos aqueles que nos inspiram a criar uma aura magnética, amorosa, acolhedora e profundamente pacífica. Esta luz rosa, ela permeia todas as fibras do seu coração, cauterizando as feridas emocionais, curando todas as mágoas, refletindo agora esta luz de Deus que se projeta na fabricação da serotonina, da dopamina e de todos os nutrientes, de todas as vitaminas, para o seu coração ficar forte, mas profundamente sereno, amoroso e tranquilo. Esta luz rosa, ela é projetada agora no seu plexo solar
E através da energia solar, você rompe definitivamente todos aqueles vínculos do medo, porque onde há o medo não existe o amor. E você rompe definitivamente os vínculos com a ansiedade, porque a ansiedade ela é precursora das aflições e ela faz vazar a sua tubulação energética, te tornando fraco ou cansado. Então projete agora uma luz rosa no seu plexo solar. E este amor no plexo solar te faz lidar melhor com perdas, te faz neste momento lidar melhor com os apegos e você rompe os apegos excessivos, tanto ao passado quanto a pessoas, e tudo isso sugava a sua vitalidade. O seu amor é um amor no coração, é um amor que não tem ingredientes de controle, de possessividade ou de manipulação, porque você, a partir de agora, é um ser da luz, um ser que canalizou a energia no plexo solar e não mais é refém dos instintos, da raiva ou de qualquer padrão menos feliz. Esta energia rosa, ela está agora transcendendo toda a sua área genésica. Então, todas as suas relações, principalmente as relações cujo vínculo energético ainda possa ser sexual, ele tem componentes de ternura, de respeito, de sublimidade. A área genésica está ligada profundamente à área do coração. Então, tudo que você toca é sagrado. Todos os seus relacionamentos estão no âmbito do sagrado. E no chakra da base, o chakra que costuma ter a luz vermelha, nós colocamos agora um fulcro de luz rosa para que a sua caminhada seja próspera, seja firme, mas seja suave e seja com os anjos do amor. Neste momento, todo o seu campo vibratório está iluminado pela luz rosa. Toda a sua mente, o seu corpo, a sua emoção, os seus sentimentos estão sendo alinhados com as leis do amor incondicional. E dentro deste campo de percepção, você se vê como um filho da luz, um filho de Deus, em ascensão, em evolução, transcendendo as suas limitações ilusórias e caminhando para um patamar evolutivo, onde haja cooperação com as egrégoras da luz, onde haja troca mútua no amor, onde haja um entendimento do seu real propósito divino aqui na Terra. Neste momento de finalização, eu quero agradecer profundamente a Deus, a Jesus Cristo, a todos esses mestres que nos permitem aqui estar, que nos acompanham na nossa trajetória terrena e que nos possibilitaram aprendizado. Muitas vezes esses aprendizados foram na dor, foram na privação, mas naturalmente esse aprendizado é para que toda a carência que um dia estivemos com ela aqui na Terra pudesse, neste momento, criar um espaço para que o amor de Deus pudesse estar presente e permitindo o suprimento de todas estas aparentes necessidades e carências. Deus é o nosso amante eterno, é o amor de nossa vida, é o Pai generoso, bom, justo, que nos acolhe no seu seio toda vez que nós precisamos dele. Quero agradecer a Deus esta grande oportunidade junto a vocês e desejar a todos, fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus.